Quem abriu os jornais de hoje encontrou números alarmantes. Olha, está na capa do Diário Catarinense, do Jornal de Santa Catarina e também a notícia, os números da imprudência, da irresponsabilidade, que revelam, entre outras coisas, que todos os dias, em média, 25 motoristas são autuados em todo o estado dirigindo embriagados. 25 por dia, Mariana, é muita coisa, né? E a cada dia piora, Karen. Nas últimas semanas, o Jornal do Almoço mostrou alguns flagrantes e nós vamos repercutir esses números. O Fórum Parlamentar de Combate e Prevenção às Drogas fez um levantamento baseado nos dados das Secretarias de Segurança dos municípios e das Polícias Militar e Militar Rodoviária. Os números são das ocorrências em perímetro urbano e mostram o perfil dessa irresponsabilidade. A maioria das ocorrências é registrada às sextas e aos sábados e normalmente os motoristas são homens com idade entre 18 e 30 anos. Basta estar são para ver que este homem não tem condições de dirigir um carro. Ele foi flagrado no início de abril em São José e se negou a fazer o teste do bafômetro. Você bebeu? Não. Por que eu sinto cheiro de álcool vindo da sua boca? Eu acho que você passou por uma noitada pessoal, sua mesma, entendeu? Eu acho que você não está falando de mim, eu acho que você está falando de você mesma. Assim como ele, vários motoristas são flagrados todos os dias. No feriado de Corpus Christi, no dia 7, este motociclista tentou fugir de um bloqueio da Guarda Municipal, xingou os agentes e causou a maior confusão na agronômica. Tu estás alcoolizado? Tu bebesse? Não. Quem não bebeu, cara? Quando falamos em número de infrações nas ruas e avenidas de Santa Catarina, Blumenau ocupa a primeira posição. É a cidade onde mais motoristas combinam álcool e direção. E a cidade que lidera em número de veículos por infração é Xanxerê, no oeste do estado. A cada 28 veículos que circulam na cidade, um recebeu uma infração por alcoolemia. Dirigir bêbado é uma infração gravíssima. Além de multa, os motoristas devem ter o direito de dirigir suspenso por 1 ano. Na região de Xanxerê, só este ano, foram suspensas 140 carteiras de habilitação e a Polícia Civil espera suspender mais 400 até dezembro, Laíma. E o mais importante, Mariana, quem bebe antes de pegar a estrada pode cometer um acidente grave e acabar com a vida de famílias inteiras. Coloca em risco a própria vida e, repito, a de que não tem nada a ver com isso. Vamos saber então, Mariana, como a polícia está trabalhando para flagrar estes motoristas. João Salgado, a melhor forma de acabar com a embriaguez ao volante é, sem dúvida, a fiscalização. Com certeza, Lene Valgas, fiscalização que a Polícia Militar Rodoviária tem intensificado cada vez mais. Tanto é que o número de autuações por embriaguez ao volante em rodovias catarinenses aumentou 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Até agora, em 2012, já são 525 autuações. Vamos então saber do Major Fábio Martins, da Polícia Militar Rodoviária. Major, obrigado pela participação. Sem dúvida, por parte da polícia, o que é possível fazer ainda mais para intensificar essas fiscalizações? Bem, na verdade a gente vem trabalhando em várias frentes para a gente poder reduzir o número de acidentes. A gente sabe que a embriaguez ela é um dos fatores, o excesso de velocidade, imprudência, mas no tocante à embriaguez a gente vem verificando horários, locais, o perfil dos condutores, para que a gente possa agir mais cirurgicamente em pontos na rodovia, tentando coibir esses excessos que a gente sabe que tem horários, locais específicos, saída de balada, na madrugada, em que a embriaguez acontece mais em nossas rodovias. Então isso a gente está montando as nossas barreiras para coibir esse tipo de prática. Tá certo, obrigado pela participação aqui no Jornal do Almoço, com certeza, mas além da fiscalização é muito mais importante a conscientização de todo mundo na hora de pegar o volante. Karen. Com certeza, João. Obrigada, viu? Olha, de todo mundo na hora de pegar o volante. Karen. Com certeza, João. Obrigada, viu? Olha, o problema é que não adianta a polícia fiscalizar e o motorista não ser punido seriamente por isso. Nos últimos 5 anos, só 3 a cada 10 motoristas autuados tiveram processos instaurados para perder o direito de dirigir. Ou seja, 70% nem correram esse risco.
Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente a coordenadora de Registro Nacional de Infrações do Detran, Graziela Casas Blanco. Tudo bem, Graziela? Graziela, em que casos essas multas podem ser aplicadas e também a suspensão da carteira de habilitação pode acontecer? Bom, conforme já mencionado na entrevista, quando o condutor infrator é flagrado sob efeito de álcool, independentemente do fato de ele submeter ao teste de alcoolemia ou não, o policial, o agente de fiscalização vai lavrar o auto e ele responderá pelas infrações relacionadas a dirigir sob efeito de álcool. No tocante à suspensão do direito de dirigir, que é o que mais nos afronta nessa matéria, muito bem feita pela emissora, temos algumas questões a ponderar, né? Dentre elas, todo o processo que existe de punição, que demora, né? Dentro de um Estado democrático de direito, onde a ampla defesa e o contraditório tem que ser seguido, o Detran, que é o órgão que suspende, tem toda uma tramitação para fazer. E aí nós não podemos atropelar esses prazos previstos na legislação. Mas nós temos o número aqui. Apenas 3 de cada 10 motoristas autuados perderam o direito de dirigir. Por que esse número? Não deveria ser automático? A partir do momento que é constatada a embriaguez no volante? Não, a legislação, como eu acabei de falar, ela prevê a esse infrator, por mais que ele esteja com todas as provas cabais e contundentes do seu estado de embriaguez, ele tem o direito a se defender. E isso demora. E nós temos que esperar, o Detran tem que esperar a defesa dele junto ao processo de multa, da multa pecuniária de R$ 957, para depois, então, iniciar o processo de suspensão do direito de dirigir. E além dessa morosidade que a legislação determina, nós temos outros fatores que não foi em momento algum mencionado nessa matéria. Quem aplica a suspensão do direito de dirigir é o Detran de origem da CNH daquele infrator. Então, por mais que nós tenhamos 25 condutores sendo flagrados em média por dia sob efeito de álcool, não significa dizer que esses 25 condutores têm a sua CNH registrada em Santa Catarina. Se ele foi autuado aqui, mas se ele tem a CNH em São Paulo, quem vai instaurar o processo de suspensão é o Detran de São Paulo. Então, nem sempre esses 25 por dia responderão, melhor dizendo, o processo em Santa Catarina. Depende muito do local de onde é a origem da sua CNH. Tá certo, Graziela. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Nós vamos em frente com você, Elaine.